Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo, que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É claro que a intenção da missa de hoje é justamente de fazer o que Jesus está pedindo hoje no Evangelho. Pedi, pois, ao dono da messe, pedi ao Pai, que é dono de todos nós, que envie trabalhadores para a colheita, porque o mundo está numa situação que Deus precisa colher rapidamente os seus, para que os seus não se percam. Na verdade, essa palavra messe, ela vem, o sentido dela, a definição dela, é que é uma plantação pronta para ser colhida. E se a colheita não for feita, ela se perde. Se deixar como está, todos irão se perder. E aí nós precisamos entender o sentimento que estava no coração de Jesus, para que nós entendamos o porquê que nós precisamos rezar, para que o Senhor envie operários, para que o Senhor envie sacerdotes santos, sacerdotes segundo o coração de Jesus, que tenham o desejo de salvar almas. Na verdade, dentro do coração do sacerdote não pode existir outro desejo senão esse. Ele vive para isso. Ele acorda para isso. Durante o dia ele vive para isso. E quando ele vai dormir também pensando nisso. Nenhuma alma pode mais se perder. Interessante que na vida do cura Darcy, sempre no final da tarde ele ia para o cemitério rezar pelas almas do purgatório. E interpelaram ele com essa pergunta, né? Mas, padre, por que todo dia o senhor vem rezar aqui? Ele disse: porque eu sou responsável por todas essas pessoas que morreram. E eu não sei se com o meu bom exemplo ou o meu mau exemplo, elas estão agora no purgatório precisando de oração. E eu preciso rezar por elas, para que elas entrem logo no céu. Esse é o sentimento que deve existir no coração de nós sacerdotes e no coração dos futuros sacerdotes. Senão nós vamos ter sacerdotes preocupados consigo mesmo, pensando em si mesmo, com as suas vaidades próprias,
preocupados com as suas realizações, mas acaba por não realizar o desejo de Deus, que é de salvar os seus filhos. Na primeira carta de São João, no capítulo 5, no versículo 19, São João diz bem assim: sabemos que somos todos de Deus. Nós somos criados para Ele. Isso nós sabemos. Mas ele prossegue dizendo: o mundo jaz sob o poder do maligno. Esse mundo onde nós estamos, e nós que somos filhos de Deus, o demônio está exercendo o poder dele nesse mundo. Vocês veem que no próprio Evangelho isso já demonstra, né? Um demônio que tinha possuído uma pessoa. Jesus chega e vê que o demônio estava fazendo festa com aquela pessoa, com aquela alma. Ela precisava ser salva. Então Jesus olha, porque Ele é Deus, e Ele conhece muito bem. E o fim dele aqui na terra foi esse: Jesus veio para nos salvar. Esse é o maior problema da sociedade, do mundo de hoje. O mundo jaz sob o poder do maligno, e a primeira coisa que Jesus faz é expulsar aquele demônio. E aqui está dizendo que é o chefe, né? Porque os fariseus, que deveriam cuidar daquela alma, não estava preocupado com isso, estava preocupado era com eles mesmos. Então eles dizem que Jesus era o chefe dos demônios, por isso que Jesus estava expulsando. Aí entra o sentimento do coração de Jesus. Nem as autoridades religiosas daquele tempo entendeu o porquê que o Messias estava ali, e eles, por inveja e por ciúmes, estavam agora encontrando uma forma de menosprezar Deus, dizendo: Ele é o chefe dos demônios. Você vê que, pelo menos aqui no Evangelho de São Mateus, Jesus não perde tempo em discussão com eles, não. Aí Jesus agora ele sai e vai cumprir a missão dele. A colheita está aí, ela precisa ser, a messe está aí, ela precisa ser colhida agora. Então Jesus vai ao encalço daquelas almas que estão sob o poder do demônio. O demônio está cuidando delas, o demônio está possuindo elas. E aí Jesus diz: olha, então rezem para que se envie sacerdotes desejosos de salvar almas. Vamos dar uma olhada no mundo, né? Muitas pessoas dizem: nossa, o mundo está, as coisas estão indo bem. O mundo está maravilhoso. Mas está mesmo? Se nós fizéssemos um diagnóstico do mundo, nós iríamos ver que os filhos de Deus estão com o coração endurecido. Não querem saber de Deus. Dá uma olhada lá na sua casa para você ver. Se o endurecimento não está lá. Ah, Deus nada, Deus existe coisa nenhuma. E não vem falar de Deus para mim não, Ele não existe. É assim que o mundo está. Na vida de Santa Teresa dos Andes, uma carmelita, ela estava ali no dia da consagração dela. Aí, depois que aconteceu a consagração, aí o irmão dela, porque o irmão dela não queria que ela se tornasse freira, ela já ali vestida, com as roupas, né, de carmelita, ele olhou para ela e disse assim: minha irmã,
Você vai ficar a vida toda aí agora aí dentro? Deus não existe não, minha irmã. Aí ele olha para ela olha para ele e diz assim: Deus existe sim, meu irmão. Deus existe. E deu um sorriso para ele. E entrou para se gastar na oração para salvar esse mundo que está perdido. Corações endurecidos. Os homens matam e se matam. Nós que somos filhos de Deus, nós já não nos tratamos mais como irmãos, nós nos tratamos como inimigos. É só ver, rapta uma criança, um adolescente, mãe mata o filho, pai mata. Olha como esse mundo jaz sob o poder do maligno. E você imagina que Deus está lá sorrindo, feliz, né? Não está não, está entristecido. Por isso que Jesus fala, ele vendo aquela multidão, ele vendo esse mundo como está, ele se compadeceu. Realmente o diabo está fazendo festa. Ele se compadece, ele tem compaixão. Então agora ele diz: reze então para que envie operários. Dá uma olhada nos casamentos. Os casamentos são desfeitos assim de um dia para o outro. A pessoa vai na igreja, casa, promete a Deus fidelidade até a morte. De repente já estão brigando os dois, já não estão mais se suportando. Aí começa a dizer que não se amam mais. De repente o cara já está com uma outra mulher, a mulher já está com outro homem. E ainda está chegando ao ponto em que hoje um homem larga a mulher para ficar com outro homem. A mulher larga o marido dela para ficar com uma outra mulher. Que situação deprimente está o mundo. As pessoas se perdendo. O inferno cada vez mais sendo povoado. E o pior de tudo é que ainda estão dizendo que o inferno não existe, Deus não existe. Tem aqueles que dizem que Deus existe, mas o diabo não existe. Tem aqueles que dizem que o céu existe, mas o inferno não existe. Olha que situação. Aí quem é que vai querer se salvar? Quem é que vai lutar pela sua salvação? Quem vai pedir pela sua salvação? Ninguém vai pedir pela sua salvação. E nem nós sacerdotes vamos nos preocupar com a salvação das pessoas. Se o inferno não existe e o diabo não existe, então para quê? Aí o sacerdócio se torna uma profissão e não uma vocação. Aí já não se faz por amor. Se faz para ganhar dinheiro. Se faz para ter status. Não para salvar. É assim que o mundo está. Falta de respeito. Ninguém se respeita mais. Os homens vão se envolvendo cada vez mais em falsas religiões. Quem é católico está abandonando a igreja católica. São levados assim, olha, facilmente. Abandonam a igreja de Cristo. A igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa dos corações vazios. Na verdade, não se acredita em Deus coisa nenhuma. Os homens vão se tornando cada vez mais egoístas. Eles só pensam em si. Não pensam mais no outro. O esposo pensa em si, a esposa sempre pensa em si, o filho pensa em si,
o padre pensa em si, a professora pensa em si, o aluno pensa em si, e assim por diante. Cada um vai pensando só em si. Que situação difícil está o mundo. Hoje na liturgia das horas, no cântico evangélico, todos nós que rezamos vamos dizer assim: salvai-nos, Senhor, das mãos do inimigo. Salvai-nos, tira-nos, Senhor. E olhe bem, eu não estou nem falando aqui daquelas pessoas que estão possuídas pelo diabo aí, que todo mundo fica vendo, aí fica todo mundo rezando em cima. Eu estou falando de nós que estamos sob o poder dele e que achamos que não estamos, porque tudo isso que eu estou falando aqui é o que nós fazemos, é o que nós praticamos. Agora, meus irmãos, se os futuros sacerdotes, e se nós sacerdotes não tivermos o coração de Cristo, nós não vamos nos preocupar com a salvação de vocês coisa nenhuma. Porque quando o sacerdote ele pensa em salvar as pessoas, ele vai ficar com o sentimento de Cristo, com o sentimento de tristeza, porque o diabo está levando. E aí os sacerdotes vão fazer penitência, vão fazer jejum, vão se mortificar, vão rezar. Vai estar mais diante de Deus, pedindo sabedoria a Deus, pedindo misericórdia a Deus, até mesmo por não estar salvando, por não estar ajudando, por não estar cooperando nessa messe que as pessoas estão precisando. Senão vira apenas um status. E como é bom ser padre, ter o título de padre, ter o título de sacerdote. Aí é convidado para ir para as chácaras, é convidado para ir para as festas, é convidado para isso, é convidado para aquilo, e está sempre lá. Mas na hora de se dedicar pela salvação, não tem tempo, porque o coração está vazio. E enquanto isso, as almas estão se perdendo. Então, por favor, vocês rezem por nós, se sacrifiquem por nós, façam penitência por nós, se desapegue das coisas por nós, para que nós possamos cumprir a vontade de Deus e não a minha vontade. Aí, porque não se preocupa com a salvação das almas, aí se preocupa com o poder, quer ser poderoso, quer ter o seu cargo, quer manter o seu cargo, porque não se preocupa com salvação de almas, coisa nenhuma. A colheita está pronta, chegando à plenitude dos tempos. Gálatas 4:4. Deus envia o seu Filho nascido de uma mulher para que ele pudesse ter carne como a nós. E o Verbo divino se encarnou e habitou entre nós, para que a carne dele fosse sacrificada pela salvação da humanidade. Foi para isso que Jesus veio, para morrer, para que a porta do céu se abrisse para nós. E tem gente que está pensando que Jesus veio à terra para fazer festinha, para dar carro para todo mundo, para dar emprego, para eu ser feliz. Felicidade nós só teremos no céu, meus irmãos. Nossa Senhora, quando ela aparece lá para Bernadette, lá em Lourdes, ela diz:
Minha filha, eu não prometo felicidade nenhuma para você nesse mundo. Eu só prometo felicidade para você no céu, minha filha. Então agora, se entregue, se sacrifique, reze, faça penitência. Como ela disse, em um momento das aparições, ela falou 3 vezes: penitência, penitência e penitência. O mundo precisa de penitência, o mundo precisa de conversão. É isso que o mundo precisa. E aí Bernadette, ela viu que realmente a felicidade dela só estava no céu e não aqui nessa terra. Porque foi sofrimento em cima de sofrimento, entrega em cima de entrega, dedicação em cima de dedicação, oração em cima de oração. Como é que ela podia ser feliz vendo tantas almas se perdendo? Agora sim, ela é feliz, porque ela está no céu. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.